Oi, garoto. Oi, garota. Olá, você que está aí do outro lado, querendo conversar comigo. Eu quero conversar com você também sobre um assunto bem peculiar, né? Que é o cordel, certo? Eu quero conversar com você sobre o cordel porque a gente já vem lendo aí há 2 semanas, né? Alguns cordéis daqui do povo da nossa cidade. E esses cordéis tratam de assuntos também da nossa cidade. Só que lembrando a você que a literatura de cordel ela veio, né? Ela veio aqui para o Brasil com os portugueses, criando no Nordeste brasileiro essa cultura do cordel. E ainda hoje ela é tradicional, viu, gente? Só para vocês terem uma ideia, ainda hoje é bem tradicional essa cultura, certo? Tanto nas universidades quanto nos pequenos centros, né? A gente vê muita gente ainda se familiarizando com isso quando tem um problema e aí coloca esse problema para ser debatido e transforma este problema num verso, né? E esse verso se multiplica e se conta uma história, conta um jeito de tratar as coisas, um jeito de observar como é que se resolve e assim por diante, né? Por ser uma coisa bem local, né? Uma literatura bem local. É local como assim, professora? Ela trata daquilo que acontece constantemente ali naquele ambiente, certo? Naquelas pequenas cidades, naqueles pequenos focos, tá entendendo? Ela fortalece o folclore, por isso fortalece o folclore. Porque através do cordel a gente pode criar histórias, pode criar invenções, pode mostrar coisas que são invenções daquela localidade, né? Pode criar um imaginário regional. E, através do cordel, fazer com que as pessoas leiam cada vez mais, né, sobre o lugar, sobre a cultura daquele lugar, né? A literatura de cordel ela é conhecida atualmente como patrimônio cultural e é um patrimônio cultural imaterial. Imaterial por quê? Porque é uma coisa que você não domina, como eu domino aqui esse lápis, olha, que eu posso pegar aqui a tampa, fechar, isso é sem domínio. É sem domínio também, como eu faço aqui, ó, eu abro aqui, ó, jogo um pouco do álcool, passo na minha mão e ele evapora o álcool, tá vendo? Ele não é uma coisa exatamente material, porque você não, se ele tiver espesso aqui no ar, ele vai se acabar, ele vai sumir, né? Então, é imaterial por isso, porque ele some com o tempo. Se não houver o alimento direto daquele evento, ele vai se tornar imaterial, ele vai se tornar uma coisa que vai se acabar no ar, que vai sumir, né? Então, como é uma coisa do imaginário, uma coisa do folclore, como é uma coisa da leitura, ele pode se acabar se aquela comunidade, se aquele grupo de pessoas não dê a devida importância, o devido foco, tá certo? Porém, com a grande quantidade de impressão dos cordéis, ele vem se popularizando, né? E as pessoas costumaram a imprimir em papel essas histórias, essas rimas, né? Inclusive as rimas dos repentistas, aqueles cantadores de viola que pega a viola e começa a cantar por aí, muitos deles pegaram suas criações, aquelas criações instantâneas que ele faz ali de imediato, contando um pouco do povo do lugar, e aí alguém chegou e colocou isso no papel, transformou isso num verso, e esses versos foram tomando formas, foram criando, foram crescendo, né? E ganharam mundo afora, certo? E essas histórias rimadas, improvisadas, com suas rimas nas ruas, continuou muito popular no meio do povo, né? Continuou muito popular no meio do povo, e essa popularidade, por contar as histórias de maneira simplificada para os nossos leitores, cresceu, né? Cresceu e muito, tá bom? Em relação à linguagem, ao conteúdo, o cordel, a literatura de cordel, tem, dentre as suas características, a linguagem informal.
aquela linguagem que você conversa com seu vizinho, conversa com seu amigo, com seus pais, com os seus parentes mais próximos, tá certo? Isso é chamado de linguagem coloquial. Coloquial porque está no grupo da fala. Quando a gente diz assim, é para sair de casa, esse pra é coloquial, é informal. E por ser pra, você não escreve pra, né? Mas no cordel você escreve pra. Você pode usar a expressão pra. Quando você diz assim, é mode você sair. Esse mode você sair é próprio da nossa língua. Então, você também pode escrever um cordel usando esse mode você sair, tá bom? Dentro da construção do cordel, você pode ter elementos de humor, você pode ter ironia, você pode ser sarcástico, certo? E os temas vão ser diversos. Os temas pode ser o folclore brasileiro, pode ser a tendência religiosa, pode ser falando da nudez das pessoas, pode ser falando, por exemplo, das rixas políticas, né? Dos episódios que vão acontecendo no dia a dia dentro das cidades, né? E também tratar da realidade social, dos casamentos, certo? Entre tantos outros. Aí a gente vai ter a presença de rimas, né? E as medidas dessas rimas, né? Dentro de cada versinho, de cada linhazinha daquela que é construída, de cada linhazinha que é construída, nós vamos chamar de verso. Cada frase vai ser chamada de verso, certo? E esses versos, eles vão ser medidos, certo? E nessa medição a gente vai entendendo essa literatura, esse cordel, tá bom? Aí a pergunta é, cordel, o que é mesmo? Aí aqui vai dizendo pra gente, narrativa poética em linguagem popular, que foi o que nós já conversamos, que pode ser cantada ou contada em versos, e esses versos trazem rimas. Qual é a característica principal? A característica principal, vamos ver. Ele traz assuntos como romances, sagas heróicas, vida do sertanejo, crítica social, notícias, certo? Ele também pode ser impresso em folhetos e em muitos lugares ainda, certo? Ele é vendido em feiras, beleza? Em muitos lugares ainda ele é vendido em feiras. Acontece que a capa que você recebe de um cordel, geralmente ela é ilustrada com uma xilogravura, tá? Uma xilogravura é um desenho que é feito dentro de uma peça de madeira, e essa peça de madeira ela vai ter as partes vazadas, onde vai cair a tinta, né? A tinta vai estar lá dentro e quando ela for sobreposta no papel, ela vai deixar a marca, né? Daquele desenho que foi feito na madeira, tá certo? E é por isso que ela é chamada de xilogravura, porque é uma gravura que é colocada na madeira, ela é feita na madeira com bastante cuidado e dessa madeira você tem que passar uma tinta nela para poder ela ser impressa como se fosse um carimbo. Isso é chamado de xilogravura, tá bom? Outro detalhe importantíssimo, é produzido geralmente na linguagem matuta, a linguagem caipira, certo? A linguagem, deixa-me ver aqui uma coisinha mais interessante, a linguagem coloquial, a linguagem matuta, a linguagem do povo do sertão, do povo que vive lá no sítio, né? Ou que mora nas cidades pequenas, que tem alguns vícios na fala, quando fala diz, né? Como a professora aqui está falando, como usa na fala também aí, né? Também a gente tem essas
capacidades de construir. Eles usam muito mais do que outras pessoas que, de uma maneira ou de outra, está sempre, né, baseado ou tomando como base essa construção, né, da roça, do homem do campo, né, do homem sertanejo, do homem que é simples, né, é simples no seu modo de falar, tá bom? Bom, gente, aqui ó, eu vou mostrar para vocês agora um exemplo, tá bom? E nesse exemplo eu vou fazer perguntas que são parecidas com as perguntas que eu vou enviar para vocês na sua atividade, tá bom? Eu vou enviar para você um cordel, você vai abrir esse cordel em PDF, vai lê-lo e vai fazer esse mesmo exercício que eu vou fazer aqui agora. Eu vou dar 2 exemplos de cordéis e nesses 2 exemplos eu quero vocês fazendo justamente esse trabalho, que eu vou mostrar agora para vocês. Primeira coisa, eu quero que vocês observem o seguinte. Eu tenho aqui o nome do cordel, Proezas de João Grilo. Primeiro, vocês já sabem o que é proezas? Tá? Primeira coisa, proezas. Proeza quer dizer a ação dele criar as coisas, dele inventar as coisas, de se meter em confusão e etc. Isso é proeza, tá? De se meter nessas confusões todas, tá bom? Quem criou esse texto foi o João Martins de Ataíde, né, muito conhecido entre os cordelistas, muito conhecido também entre os repentistas, porque a época dele, ele ouvia os repentistas, pegava aquilo que os repentistas criavam e escrevia, construía esse texto por escrito, por extenso, né, como a gente pode dizer. E nessa construção dele, o que acontece? Ele simplesmente se deu muito bem porque todo mundo ficou conhecendo aquelas histórias que existiam naquele período, tá? Então, começando o seguinte, ó. João Grilo foi um cristão que nasceu antes do dia. Criou-se sem formosura, mas tinha sabedoria e morreu depois da hora, pelas artes que fazia. E nasceu de 7 meses, chorou no bucho da mãe. Quando ela pegou um gato, ele gritou, não me arranhe. Não jogue neste animal, que talvez você não ganhe. Eu estou lendo todo o poema que está aqui, todo o cordel que está aqui, para poder a gente ver as particularidades depois, tá bom? Na noite que João nasceu, houve um eclipse na lua e detonou um vulcão que ainda continua. Naquela noite correu um lobisomem na rua. Porém, João Grilo criou-se, pequeno, magro e sambugo, as pernas tortas e finas, a boca grande e beiçudo. No sítio onde morava, dava notícia de tudo. Beleza. Agora vamos ver o seguinte. O que é que eu quero? Primeiro detalhe, vamos ver o seguinte aqui, ó. João foi um cristão. Tá vendo aqui o que eu acabei de marcar? Isso aqui é a primeira linha, né? Essa primeira linha aí, ela é chamada, todas essas linhas, uma por uma aqui, ó. Se você olhar, que tem uma, que tem outra, que tem outra, que tem outra, que tem outra, e assim por diante. Bom, chegada aqui, depois de feita aqui, o que ocorre? Nós temos aí a junção de todos esses detalhezinhos. Veja bem, ó. João Grilo foi um cristão. Essa linhazinha aí, a gente vai chamar de verso, tá? Vamos chamar de verso, tá? Essa linha, vamos chamar de verso. E o que é o verso, professora? Cada linha que compõe versos, né? Cada linha que compõe, parei, pessoas, desculpa aqui, viu? Isso aqui não existe, esse desenho aqui que eu tô fazendo. Cada linha que compõe aqui verso é cada linha que está aqui nesse poemazinho que vocês estão vendo aí. Agora, um detalhe. Se você observar bem, aqui tem um verso, aí depois aparece aqui o outro. Aí aparece aqui outro. Aqui outro. Aqui outro. E aqui outro de novo. Aí ficou separado aqui entre eles, não foi? Não tem esse espaçozinho aqui, ó. Esse desenho ali que eu ia fazer era esse, ó. Aqui nós temos aqui, né? Nós temos aqui esse espaço, tá bom?
Esse espaçozinho aqui. Então, a junção desses benditinhos aqui, desses elementos aqui, eu vou ter, certo? A presença, ó, nesse grupinho aqui todinho, eu vou chamar de estrofe, tá? Estrofe. Estrofe. Deixa eu ver se eu consigo escrever, viu? Sou muito boa de escrever com isso não, mas vou tentar, tá bom? De estrofe. Ixi, Maria, quase queimando tudo aqui. Estrofe. Então, cada linhazinha dessa é chamada de verso e cada grupinho desse aí, nesse caso, é chamado de estrofe. Nesse caso, essa estrofe tem 6 versos. 6 versos. 6 versos, tá? É aqui que eu tinha que colocar o S, tá? 6 versos, tá bom? Então, aqui eu tenho 6 versos. Nesse caso aqui, tem 6 versos formando essa estrofezinha aqui, tá bom? Agora, preste atenção no detalhe, ó. Cada vez que eu falava, aparecia, por exemplo, ó, cristão. Tem a última palavra, então tem que olhar cada última palavra do que tá aqui, ó. Tá vendo? Última palavra aqui, última palavra aqui e última palavra aqui. Agora, preste atenção mais ainda. Preste atenção mais ainda, porque vocês são chop. Então, veja aqui, ó. Cristão. Esse som aparece em dia? Aparece em formosura? Aparece em sabedoria? Aparece em hora? Ou aparece em fazia? Não. Então, quando isso acontece, é porque eu tenho aqui um sonzinho que eu vou chamar esse som de A. A. O som dele é A. Ou seja, ele começou com um verso que não tem uma rima dentro de todo o outro restante do poema, tá? Agora, veja bem aqui, ó, dia é a segunda linha, né, do verso. Eu vou chamar de linha B, ou rima B. Agora, esse dia aparece em outras palavras? Vamos ver. Dia, formosura, rima? Não, né? Dia, sabedoria, rima no rima, ia. Dia, sabedoria. Então, aqui, ó, dia não vai para formosura. Formosura recebe o som C, tá? Recebe o som C. Mas, aqui em sabedoria, eu vou ter o som o quê? Do mesmo de dia. E qual é o som de dia? É B, né? Então, a linha B aparece aqui de novo. O som aparece aí de novo. O mesmo som. A rima B. Agora, hora. Ora, aparece som nele aqui em algum lugar? Não. E a palavra sabedoria e a palavra dia? Rima com hora? Não. Então, se não rima com hora, lá aqui não era C, que não tinha som nenhum? Então, aqui vai ser o quê? D. Tá? Isso aqui vai ser a rima D. Tá certo? Agora, olha, dia rima com sabedoria. E será se rima com fazia? Veja bem, ó, ia, e ia. Tá certo? Então, aqui também eu vou ter o som B. Tá vendo, gente? Agora vamos ver de novo, aqui nessa outra parte aqui, ó. Eu vou ter o seguinte, preste atenção, viu? Eu vou ter aqui, ó, meses, tá vendo? Meses, coloca aqui, meses. Agora, mãe, vou ter gato, arranho, animal e ganho. Lembra como eu disse como é que começa a leitura dos versos? Como é que é? A, primeiro A, né? A. Agora, o A aparece em algum desses outros? Não. Então, eu vou direto para quem? Para o segundo verso, que vai ser o quê? Nesse caso, mãe. Vai ser o quê? B. Agora, mãe, tem mais alguém aqui que rima com ele? Tem. Arranho. Então, aqui eu vou colocar o quê? B. Aí, além disso, eu vou ter o quê? Talvez você não ganhe.
também vai ser o quê? B. Né? B também. Aí eu tenho aqui, ó, esse gato rima com algum desses outros? Não. Então, eu tenho A, B, depois de B vem quem, gente? C. C, tá? Aí, a palavra animal rima com algum desses outros? Também não. Então, vai ser o quê? D. A, B, C, D. Tá vendo? Agora, me diga uma coisa. Do jeito que aparece aqui, aparece lá em cima também? Aparece assim, ó. A, B, C, B. É assim ou não é? Pela ordem, né? D e B de novo. Não é isso? Ficou lindo, ficou, minha gente? Então, isso aqui é como a gente lê, certo? Como a gente lê e como acontece aqui essa formosura, né? É assim que acontece, tá bom? Agora, vamos ver o seguinte. Eu só conversei sobre a palavra proezas. Mas será que é só a palavra proeza que vocês não entendem? Vamos ver lá. Se eu tivesse que achar uma palavra que eu não compreendia aí a mais, eu diria que outra palavra que eu não compreendia aí seria essa, ó. É formosura. Quando ele diz aqui, ó, sem formosura. Tá vendo aqui eu marcando, ó? Sem formosura. Peraí, deixa eu caçar aqui um jeitinho aqui de fazer ele mais estreitinho, não. Vamos colocar aqui, ó, sem formosura. Sem formosura. Tá vendo aqui a palavrinha sem formosura? Então, sem formosura quer dizer o quê? Ele nasceu sem essa formosura. Se ele tivesse nascido com formosura, era diferente. Sem formosura é porque ele não tem beleza, ele não tem presença. Ele é uma pessoa que não chama atenção. Ele chama atenção, mas não por isso. Ele chama atenção porque ele tem as danadices dele, ele tem as peraltices dele, certo? Outra palavrinha que se eu tivesse que ler e alguém me perguntasse e eu morasse em outro ambiente, era esse, ó, bucho. Aí, nesse caso, ó, chorou no bucho da mãe. Aqui no Nordeste é fácil alguém saber o que é bucho. Bucho é barriga. Barriga de mulher grávida. Nesse caso aqui, bucho da mãe é barriga de mulher grávida, né? Então, outra palavrinha que me chama a atenção também é eclipse. E o que é eclipse? É aquele movimentozinho que a Lua faz se escondendo, que parece que ela está se escondendo e fica saindo ou entrando na posição do Sol, né? Que aqui no país, no nosso Brasil, aliás, no planeta mundo, a gente dá a impressão que ela está escondendo o Sol, né? Então, é eclipse, né? Outra palavrinha aqui seria lobisomem, que não é muito do nosso trato, e né? A eclipse parece muito com lobisomem, porque é parte, né? Parte Sol, parte Lua, né? Parte Sol, parte Lua. Então, é eclipse. Um lobisomem também é uma parte homem e uma parte lobo, né? Outra coisa que é esse sambudo, né? Sambudo é porque ele é pequenininho demais, ele não cresceu, ele é muito pequeno, sambudo, entroncadinho ali, não tem tamanho de gente, de jeito nenhum, né? E outra é beiçudo. O que é beiçudo? É isso, ó. Eu tenho os lábios grandes e abertos na forma de uma flor, assim, parece uma flor, de tão aberto, tão cheio, tão carnudo. Então, não fala-se carnudo, nem cheio, né? Aqui nós vamos chamar de beiçudo, porque ele tem muita boca, tem boca demais. Né? Aqui no nosso país, ou no nosso Ceará, aqui no nosso interior, vamos chamar de beiçudo. E isso aí é que faz a língua ser informal, tá bom? É isso aí. Aí nós temos aqui um último texto, que é o texto, o fiscal e a lagarta. E nesse texto, eu vou ter o seguinte, eu vou ter uma história que eu quero saber dela o quê? Qual é o assunto dela? Do que é que ela está falando, né? O que é que ela apresenta aí, né? O que é que ele está apresentando aí? Vamos ver. Estava um dia a lagarta debaixo de um pé de fumo. Quando levantou a vista, viu um fiscal do consumo. Disse a lagarta consigo, eu hoje me desarrumo. O fiscal perguntou logo, insecto, o que estás roendo? A lagarta perguntou-lhe,
aperreando o comércio. Oh, desculpa. A lagarta perguntou-lhe: fiscal, o que andas fazendo? O fiscal responde: aperreando o comércio, tomando tudo e comendo. Disse o fiscal para o imposto: o governo me nomeia. A lagarta respondeu-lhe: você precisa cadeia para perder o costume de andar roubando de meia. Disse o fiscal: o governo não poderá se manter sem procurar o imposto de quem comprar e vender. Artista e agricultor pagam por justo dever. Bom, gente, então dá para você ver aí que a história, né? Aí, na verdade, é uma espécie de comparação, né? É uma espécie de ironia. De ironia por quê? A lagarta faz o quê? Come de meia com o agricultor, né? Come de meia por quê? Porque ela vai lá e come o que está sendo plantado. O fiscal faz o quê? Come também. A lagarta plantou? Não. O fiscal plantou? Também não. Então, veja bem, a lagarta está sendo comparada com o fiscal. Os dois estão sofrendo uma comparação. E ele diz aqui no começo, ó, disse a lagarta consigo, hoje, né, hoje eu me desarrumo, né? Então, ó, depois ele vai dizer aqui, ó, aperreando o comércio, tomando tudo e comendo. O que é que a lagarta faz, minha gente? O tempo todo que ela tem de vida é transformando-se em quê? Numa lagarta cheia, né? Cada vez mais cheia, mais completa, né? Então, o que acontece? A lagarta está dizendo aí o que acontece com ela. Na pergunta que ela faz, na resposta do fiscal, é a resposta também que tem a ver com a lagarta. Só que o fiscal, para o fiscal, a lagarta diz que ele precisa o quê? Cadeia, ou seja, o que ele faz é coisa feia. Coisa feia porque ele não vai se transformar em nada. Ele vai se transformar numa borboleta também. Só que a borboleta dele se cria e cresce não só se alimentando do jeito que a lagarta se alimenta, né? Que a lagarta come a folha, come às vezes a fruta e etc. Mas ela não faz só isso. Ela se transforma em borboleta, certo? Já o fiscal do governo vai procurar o imposto, né? O imposto vai ser tirado de quê? De tudo, do que se planta, do que se colhe, do que se vende, do que se está, de uma maneira geral, do artista, do agricultor, de quem tiver fazendo alguma coisa, o governo vai pegar e vai cobrar imposto. Então, a lagarta vai demonstrando tudo isso, certo? E nessa demonstração, ele diz, ó, disse o fiscal, o governo não poderá se manter. Quem é o governo? O próprio fiscal representa o governo. O governo ali é o próprio fiscal, tá bom? Então, é aí uma comparação do que faz uma lagarta, né? E do que faz o governo quando cobra os impostos, né? Ele está rindo, fazendo uma graça com esse povo todo, tá bom assim? Um cheirão. E aí, para você ficar sabendo, só lembrando, só retomando, né? Eu vou enviar para você um cordel na forma de PDF, vou mandar para você algumas questõezinhas também para você saber fazer do jeitinho que eu estou mostrando aí para você, tá bom? E você assiste a aula e tenta entender como é que é tudo isso. Um cheiro, tá?